todos. Que a paz e o amor de Jesus esteja sempre presente em nossos corações. Não é a primeira vez que nós chegamos a esta casa. E agora recebi o convite, agradeço a Sandra por nos ter convidado. É um prazer estar aqui e esperamos corresponder às expectativas, né? Vamos procurar dar o melhor de nós. O tema de hoje não é algo desconhecido, pelo contrário. Nós conhecemos, mas temos algumas dificuldades em relação a esse tema. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 6, 31, o Cristo Consolador, lá no item 1 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. No sentido religioso, né, jugo é a opressão que uma pessoa carrega quando está dominada pelos seus próprios problemas, como enfermidades, vícios, dívidas. E fardo? O fardo é usado na Bíblia para descrever uma carga pesada ou peso que alguém carrega. Então, muitas vezes, nós estamos pensando no fardo leve. Quantas vezes nós mesmos elevamos nosso pensamento e falamos: nossa, meu fardo está muito pesado. Deus está me castigando. Né? E Deus não castiga ninguém. Então nós reencarnamos com obrigações a cumprir. E uma coisa nós podemos afirmar com certeza: o nosso fardo é adequado na presente existência. Aquilo que nós achamos que são dores, sofrimentos, uma série de coisas, na verdade, nós temos todas as condições de superar, de trabalhar e superar. Apesar que nós não reclamamos quase. Reclamamos? De vez em quando, né? Eu pelo menos já cansei de reclamar, né? A gente fica reclamando. Mas é fácil ter noção do que é o fardo, né? E quando ele é pesado e quando é leve. Muitas vezes, o fardo pesado não veio lá com a reencarnação e as obrigações a cumprir. Nós os criamos aqui e vamos jogando nas nossas costas e não conseguimos nos desvencilhar. É essa a dificuldade. Como nós falamos, o fardo não é tão pesado assim. É pesado o que nós acrescentamos em cima daquilo que já nos propusemos a fazer. Vocês querem ver? A gente elencou 13 itens do que é fardo pesado e leve, e nós vamos raciocinar junto. Parece que fica um pouquinho cansativo, mas é para a gente começar a ordenar nossos pensamentos. O medo nos dá uma sensação que aprisiona. Medo. É leve ou pesado? Pesado. O pranto nos alivia. Torna-se um fardo leve ou pesado? Leve. A mágoa nos adoece. E essa mágoa, quando a gente põe isso no nosso eu, né, grava no nosso perispírito, é complicado. O perdão nos liberta. Leve. Eu me torno mais leve.
O amor nos cura. Leve, apesar que não conceituamos direito ainda o que é o amor. O amor que nós conhecemos é aquela ligação de pais com filhos, né? com a esposa, com os nossos maridos. Esse é um conceito que a gente tem mais firme. Aquele amor que Jesus ensinou, ainda estamos muito aquém, né? A ansiedade nos enfraquece. Pesado. E que peso que a ansiedade nos dá. Somos ansiosos hoje o dia inteiro, ou eu estou falando bobagem? Não é? A insegurança nos desmotiva. Olha quanta coisa nós temos que jogar por terra. A rigidez nos inibe. Quando a gente é muito rígido conosco e com o próximo, nós sofremos e o fardo fica pesadíssimo. A culpa nos constrange. Quando nos sentimos culpados, olha a dificuldade que temos de fazer o quê? Quando eu me culpo, o que eu não consigo fazer? Perdoar. Eu não consigo perdoar. A ilusão nos entorpece. O orgulho nos martiriza. A crueldade nos agride. Tudo fardo pesado. Esse, então, nós vamos comentar lá na frente. A preocupação nos paralisa. E por aí vai. Podemos citar a opressão, fardo leve, a paz, o agradecimento, a calma, a paciência, a caridade. Quantas coisas nós podemos fazer para eliminar, né? O que nós temos que fazer então para que nós diminuamos o peso desse fardo? Ouvimos sempre nas casas espíritas e nós temos dificuldades. Mudança de atitude. Conscientizar. Paulo, eu tenho que mudar. Eu tenho que me transformar um pouco. Eu tenho que parar de continuar como eu estou, né? William James, um dos fundadores da psicologia moderna e filósofo ligado ao pragmatismo, ele diz assim: primeira coisa, vale a pena? Sempre vale, para que não entremos na mesmice das coisas, senão acabamos por ficar sedentários do corpo e da alma. O que William James disse? A maior descoberta de minha geração é que qualquer ser humano pode mudar de vida, mudando de atitude. Vocês querem ver? A gente vai citar uns exemplos como as coisas acontecem. E o importante, eu não vou comentar, mas só vou deixar colocado. O vigiai e orai é muito importante em nossas vidas. Vigiai e orai. Vou falar uma bobagem? Mordamos a língua. Mudemos a nossa forma de tratar as pessoas e nos tratarmos, que as coisas já começam a melhorar. Anotamos. Desgastamo-nos por coisas que, examinadas em detalhe, não merecem tanta atenção. Desde uma fechada de carro que levamos até algo mais complexo, de difícil solução. Tudo recebe de nós o mesmo valor. Ou eu estou falando bobagem? Se eu tiver uma pessoa da família doente, eu estou vindo para minha casa, alguém me fecha, qual é o valor que eu dou
o mesmo valor do sentimento que eu tenho por ter uma pessoa doente, eu deixo os dois na mesma medida. Temos que aprender a mudar isso. Dar o peso adequado, a importância adequada às coisas que acontecem à nossa volta. Temos que lembrar que tudo tem a impressão digital de Deus, né? Para que nós entendamos que tem que ser relevado as coisas. Ele não seleciona pessoas, somos todos iguais perante o Pai. Bons e maus recebem luz, recebem ar, recebem tudo o que precisamos sem distinção. Deus nos dá gratuitamente. E como começar essas mudanças, né? Listamos então alguns itens que podem nos ajudar. Primeira coisa, a Terra é um planeta de expiações e provas. Se é um planeta de expiações e provas, qual é a diferença entre o palestrante que está aqui e o assistido? Qual é a diferença que tem entre os seres humanos em geral? Se houver diferença, é muito pequena. Todos aqui estamos encarnados, somos seres ainda imperfeitos. Estamos nos preparando para modificarmos, né? Então, a primeira coisa que temos que fazer são as pazes com a nossa imperfeição. Esquecemos que somos seres imperfeitos, ainda em processo de aprendizagem. Portanto, estamos muito distante da perfeição. Temos que dar o melhor de nós e respeitar os nossos limites. Muitas vezes, na ânsia de solucionar problemas, eu vou invadindo o limite do próximo. Eu tenho que aprender a respeitar o meu limite. O meu limite termina onde começa o próximo, né? A primeira coisa que temos que fazer diariamente, agradecer a Deus pelo dom da vida. Agradecer a Deus pelo alimento, agradecer a Deus por estar com saúde, agradecer a Deus até por problemas que a gente tem. Você vai falar, mas eu vou agradecer porque tem pessoas doentes? Não. Cada coisa negativa que acontece à nossa volta é um ponto em que temos que aprender alguma coisa. Sempre estamos em processo de aprendizagem. E é aí que nós vamos aprendendo a separar aquilo que podemos chamar o joio do trigo. Hoje, para nós, a nossa cabeça, joio e trigo está tudo junto. A gente tem dificuldade de separar uma coisa da outra, né? Temos que aprender a fazer isso. Temos que aprender a reservar momentos para nós mesmos. Tirar aqueles 5 minutinhos, tirar o tempo que pudermos, sentarmos, elevar o nosso pensamento. De manhã é melhor ainda, para que nós conhecemos o nosso dia. Nós não reclamarmos, pararmos de ser tão pedintes. Ah, mas Deus sabe que eu estou pedindo. Nós temos um planejamento para nós, que nós fizemos lá no plano espiritual, né? Cuidado com o nosso pensamento. Ele produz o efeito bola de neve, né? Então nós somos uma locomotiva que tem um limite de carga. Ela não vai carregar tudo, né? E quanto mais vagões nós colocamos lá na locomotiva, mais difícil fica para ele puxar. Olha o fato.
Qualquer probleminha, eu estou jogando lá atrás de mim um vagão. E isso eu vou colocando. Eu vou colocando. Como eu não consigo ordenar as coisas que a gente está falando lá na frente, eu só vou agregando. E o trem está indo. Vai chegando uma hora que ele não vai conseguir caminhar, se eu não retirar alguns vagões. É aí o nosso processo de saber adequar o que eu realmente tenho que dar mais ou menos atenção. O problema que eu tenho que resolver para cá ou para lá, né? Observemos atentamente nossa consciência e perceberemos que gravamos e acessamos com maior rapidez uma informação negativa do que a positiva, pois ela é impressa com esforço. Pode anotar. Uma coisa negativa, nós gravamos de forma intensa, com uma facilidade, fica lá no nosso perispírito, e ficamos remoendo. Se eu perguntar para vocês, falem para mim 5 coisas ruins que aconteceram hoje com vocês, com você, né? Se eu pedir, e falem para mim uma coisa boa que aconteceu hoje, nós podemos garantir que o que eu vou conseguir falar 5 coisas que me atrapalharam e vou esquecer da coisa boa que aconteceu comigo. Porque eu não aprendi a selecionar. Olha o peso do fardo. Como nós temos que aliviar para diminuir essa tensão? Nós temos uma caixa de entrada. Quando eu falei dos vagões, eu fiz outras anotações. Essa caixa de entrada, ela nunca estava vazia, ela sempre está cheia. Chega o problema para mim, vou lá e jogo na caixa de entrada. Chega outro problema, eu vou lá e coloco na caixa de entrada. Eu vou colocando. A minha meta é de fazer o quê? Eu vou resolver todos os problemas que eu tenho pendente e depois eu vou ficar no meu irmão. Na verdade, cada coisa que eu tiro da caixa com solução, lá vem outra atrás. Então eu tenho que aprender a ordenar essa caixa, colocar em ordem, para me conseguir dar prioridade nas minhas atitudes, nas minhas decisões. É fácil? Não é fácil, mas o exercício, ele é importante. O conceito de coisa certa, de coisa errada, a gente fala, isso não está certo, isso aqui está errado. Ele não é, ele é dinâmico, ele não é estático. Ele está sempre variando. Hoje, uma coisa que é certa para mim aqui, amanhã eu aprendi algo aqui, e eu olho, ela já não é mais correta. Tem que melhorar e fazer uma nova correção. Então é muito dinâmico esse conceito de certo e errado. Por quê? Todos os dias nós estamos passando por processos de crescimento. Nós vai modificando o nosso dia a dia, né? É bem diferente. Outra situação, auto-perdão. Para que eu possa perdoar o próximo, eu tenho que me perdoar. Muitas vezes nós ficamos remoendo, e por aí vai. E a coisa parece que não engrena, né? Então, temos que aprender a nos perdoar. Errei. Quando eu erro, errei com quem? Eu vou lá pedir minhas desculpas. Olha o fardo, eu já estou tirando um peso do fardo. Ah, mas para que eu fui pedir desculpas? Ele não aceitou. Aí é um problema dele. Não é um problema meu. Eu fiz a minha parte. Temos que atentar com as pequeninas coisas, né?
sejamos melhores ouvintes. Esse é um defeito que nós temos e nem percebemos. Alguém chega para nós, né? Paulo, eu estou com um problema, o que foi? Eu estou com uma doença, o que eu preciso tratar? Não sei o que. Nem me fale. A minha doença, então, a sua não chega nem aos pés. E ali começa o embate. A minha, tudo o que acontece comigo é de uma intensidade maior do que aquele. Ele vem conversar conosco para diminuir um pouco o fardo dele. Eu quero tirar do meu fardo. Eu quero tirar das minhas costas. Quando nós aprendemos a ouvir, eu vou me educando e vou me tornando mais leve e vou me propondo a ajudar aqueles que me rodeiam. Mas a autoajuda, o auto-perdão, ele é importante, porque se eu não melhorar-me, eu não posso externar. Eu vou ficar sempre dependente de mim mesmo, não vou conseguir fazer nada, né? Presente, passado e futuro. Quantas vezes nós ouvimos por aí aquela pessoa que chega e fala assim: Paulo, se eu tivesse a vivência que tenho hoje há 20 anos atrás. Por quê? Tudo seria diferente. Mas é lógico que vai ser diferente. O que aconteceu durante esses 20 anos para ele reclamar e pensar lá atrás? Para que ele reclame aqui e fale, se eu tivesse 20 anos atrás, significa o quê? Que eu aprendi, cresci. Então o passado passou. Mas eu fiz muita coisa errada. Perdoar. Se perdoe primeiro. Dê a você a chance de recuperar aquela bobagem que foi feita. E o futuro? O futuro não aconteceu. Se não aconteceu, eu posso ter metas. Mas o futuro, como é que eu vou construir o futuro? Trabalhando corretamente onde? O presente. Se eu trabalhar o presente, eu construo o futuro. Se eu ficar remoendo aquilo que aconteceu no passado, eu não vou crescer. E eu não vou modificar e não vou construir o futuro. Paulo, mas se eu não pagar o INSS, eu não aposento. Isso é previdência. Isso é você tomar os devidos cuidados. Mas não querer algo que nem sabe se vai chegar lá. Então, ser previdente é uma coisa, mas deixar de andar bem, trabalhar bem o presente é complicado. Temos que aprender a fazer isso, né? Outra coisa, elogiemos sempre que pudermos as pessoas que amamos. Está acontecendo comigo uma coisa que eu não tinha visto ainda. Você vai falar, Paulo, mas como você não tinha visto? Sei lá. De repente, meus netos, principalmente meus bisnetos, né, as pessoas olhar para a gente e falar assim, eu te amo. Vô, olha, Aí quando vai encerrar, eu te amo. E aquilo foi calando no meu coração. Como você se sente bem? Como o fardo vai se tornando mais leve? E eu aprendi a fazer a mesma coisa. Estou conversando com o meu netão barbado lá. Vô, tudo bem, então tchau, eu te amo, não esqueça. Isso traz um alívio, isso traz uma coisa no coração que mexe com isso, né? Tudo isso são pontos que a gente precisa pensar. Olha outro item.
Deixemos de lado certas expressões. Não consigo fazer. Não entendo. Não dá para me mudar. Eu sou sempre assim. Nasci para ficar sozinho. Pois é, a vida é feita de desafios. Eu sempre posso. Se eu não puder, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou perguntar. Mas eu não posso, de chofre, falar, eu não posso. Jogamos as coisas também na mão de Deus. Vocês querem ver ou é mentira? Paulo, você vê na minha casa? Se Deus quiser, amanhã. Usamos com facilidade a expressão, né? Como é que você está indo? Vou indo como Deus quer. Deus sempre quer. Deus sempre quer nos ajudar. Né? Por isso, o plano espiritual está aí. Por isso que cada um de nós tem um mentorzinho nos orientando, nos passando informações, e nós não conseguimos ouvi-los. Por quê? Porque fechamos os nossos ouvidos. Não queremos modificar. Achamos que não vale a pena. E isso nós temos que aprender. Desenvolvamos a paciência. A paciência é uma coisa que pouquíssimas pessoas têm. E eu não sou uma delas. Quem for tiver muita paciência, aprenda a ensinar também para as pessoas que rodeiam. Aquela coisa de que você está cansado, você já não aguenta mais, a paciência está certa. De repente surge um bom conselho, eu passo. Mas o desenvolver a paciência é trabalho interior. A gente tem que fazer isso. Temos que aprender. Né? Ser complacente. Aprendi a usar, aprendi a fazer. Né? Aprendamos a sorrir mais, a olhar as coisas com mais atenção, prestar atenção nas pessoas, prestar atenção no procedimento de um e de outro e irmos aconselhando. E o item que a gente coloca aqui, iluminemos. O que nós escrevemos aqui? Somente através do conhecimento moral e intelectual é que saberemos caminhar com segurança, na certeza de que estamos no caminho certo. Dr. Inácio Ferreira, lá no Tormentos da Obsessão, né, ele e o Filomeno, diz assim: tudo ajudará para que desenvolvamos uma transformação interior, que em muito irá colaborar para que tenhamos qualidade de vida física e espiritual. E aí, já adiantamos um pouquinho, vamos fazer algumas reflexões. Eu vou fazendo a colocação, não precisam colocar, só ver se inclui. Vamos ver se a gente aprendeu alguma coisa. Já podemos dominar nossa intemperança mental, falta de moderação, não ter controle sobre os nossos atos e ações, ou perdemos o controle com facilidade? Para que lado a gente tem mais? A perder o controle com mais facilidade. Nós não aprendemos ainda, estamos caminhando para isso. Esquecemos os próprios constrangimentos a fim de cultivar o prazer de servirmos, ou melindramos com facilidade, ou superamos rapidamente. Dependendo de como a pessoa olha para nós, a gente tem uma facilidade de melindrar, não tem? Precisamos mudar isso. Precisamos. Sabemos escutar um comentário infeliz sem passá-lo adiante? Nós conseguimos controlar nossa língua? Eu estou falando nós, porque nós estamos inseridos aí, né?
Esquecemos mágoa de forma sincera, mantendo um espírito compreensivo e cordial à frente dos opressores, ou ficamos magoados com facilidade? Aceitamos-nos como somos, com as dificuldades e conflitos que temos, trabalhando tudo aquilo que não podemos modificar, ou ficamos reclamando o tempo todo, né? Prevalecendo o inconformismo? Não me conformo com aquela situação. Não consigo entender. E reclamo. Perseveramos na execução dos nossos próprios propósitos enobrecedores, apesar de tudo que se faça ou fazem contra nós, ou qualquer coisinha, ele fala, para mim chega, fui. Né? Compreendemos que os outros têm o direito de experimentar o tipo de felicidade a que se inclinem, como nos acontece. Temos que deixar o livre-arbítrio dele prevalecer, não tentar, né? Cremos e praticamos o princípio de que somente auxiliando o próximo é que seremos auxiliados, ao próximo como a nós mesmos. Sabemos trabalhar isso? Somos capazes de sofrer na seara do bem sem trazer o coração amargo e intolerante? Tudo isso que nós falamos agora, nós vamos incluir nessa ou não? Mas o resultado final é assim. Se eu realmente respondi sim para todas as questões, a resposta é assim. Então, estamos dando passos largos para libertarmos da sombra, entrando em definitivo no trabalho da autodesobsessão. Por acaso, nós sabemos quais são os nossos maiores obsessores? Nós somos os nossos maiores obsessores. Temos que aprender, temos que modificar, mudar atitudes. O trabalho é simples, entre aspas, né? Muitas vezes nós tomamos uma atitude nessa direção, e essa é a atitude correta. Eu estou indo nessa direção. Só que toda vez que eu tenho que tomar uma atitude nessa direção, eu faço um esforço danado, que pode me cansar. Aí eu desisto. Não, pelo contrário. Eu tenho que aprender a fazer isso aqui e utilizar do esforço enquanto for necessário. Vai chegando um momento que a gente já não tem mais esforço, não precisa se esforçar para fazer isso. Ele acontece automaticamente. Eu não preciso me esforçar. É aquela ideia. Se eu estou dirigindo, um cara me fecha, eu vou falar um monte de palavrão. Hoje é assim, não é? Se o cara me fecha hoje, ao invés de eu falar um palavrão, o que eu faço? Mordo a língua. Eu penso, mas não falo. Já melhorei um pouquinho, não? Vai chegar um momento que eu já não vou ficar falando mais. E já nem vou pensar. Então a coisa acontece, vai com Deus. Boa viagem. Não desejar tomar que você bata lá na frente. Isso é a educação. Quando se fala de reforma íntima, eu entendo. E acho que é isso que nós temos que praticar. Mas a reforma íntima significa uma mudança completa. E é para isso que nós vamos caminhar. Só que nós temos que reformar nas pequenas coisas. Não adianta eu querer modificar nas grandes coisas, porque eu não vou conseguir. Eu tenho que ir agregando. Eu vou agregando as coisas devagar. Hoje eu não consegui fazer direito, amanhã eu vou tentar novamente.
por aí vai. Vai chegar um momento que eu faço sem me fazer esforço. Para mim, olhar para uma pessoa e falar bom dia, boa tarde, se ele respondeu, se ele não respondeu, não é problema. Então eu vou me acostumando a conviver com aqueles que estão trabalhando ao meu lado. A ideia hoje foi passar para vocês, para nós, que nós precisamos modificar, que nós precisamos fazer um trabalho dentro de nós. Eu preciso melhorar-me. Se eu não melhorar-me, como é que eu vou repassar para o meu próximo alguma coisa boa? Eu tenho que melhorar e passar uma coisa eficiente. Ah, Paulo, mas eu não melhorei e eu não vou deixar de passar? Não é isso que eu estou dizendo. A gente vai estar sempre fazendo, porque a vida é isso. Mas a partir do momento que eu me modifico, tudo que eu fizer ao meu próximo e a mim mesmo tem eficiência, tem qualidade e gera algo importante. Um fardo bem mais leve, mas muito mais leve. O nosso fardo parece pesado. Não o é. Estamos com um fardo adequado às nossas condições de trabalhar. Trabalhemos. Essa seria a mensagem de hoje. Espero ter conseguido. Agradeço a todos pela paciência, né, pela calma da Paula falando. O nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Até uma próxima situação.